Esse é o Ancapsu e nós vamos falar de uma lambança que a imprensa canadense fez e agora está toda preocupada com a história da desinformação, né? Há algum tempo atrás, você lembra, o Canadá aprovou essa lei aqui, ó. O pessoal da Rede Globo estava todo feliz, olha só, o Canadá aprovou uma lei que obriga a Meta e a Alphabet para pagar as editorias de jornais. Toda vez que eles botarem um link de jornal no Facebook e no YouTube lá no Canadá, o YouTube tem que pagar um caraminguá lá para os jornais, né? Sabe o que aconteceu? Pois é, o YouTube e a Meta lá no Canadá proibiram notícias, não aceitam mais notícias, não pode mais botar notícia. Se você faz uma busca no Google por lá, não aparece mais link de notícia para eles não terem que pagar, né? E aí agora o pessoal tá chorando aqui, não porque desinformação preencheu o vácuo criado por bloqueio de notícias no Canadá. O que a Folha de São Paulo tá reclamando aqui? Caramba, nós somos inúteis. Se bloquear a gente, as pessoas continuam consumindo informação do mesmo jeito na mídia social e a gente não consegue nem mais dar a nossa opinião nessa história. Pois é, né? Bem-vindo à internet, exatamente. Chego a quase ter que ficar com vontade de aprovarem a lei das fake news aqui no Brasil para acontecer isso aqui também. Deviam ter cobrado também pelos links aqui no Brasil. Ia ser lindo, né? Porque eles não iam pagar, não ia ter mais link do Globo. Para nós que fazemos notícias aqui sem ser da mídia tradicional, ia ser uma maravilha. Essa notícia foi sugerida por TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu não canso de rir desse pessoal da mídia tradicional, que é aquele negócio, né? Eu entendo a dor deles, né? Eles estão numa indústria que está moribunda, né? Que não tem perspectiva nenhuma de crescer e só de diminuir de tamanho. E aí querem que o governo salve eles com lei. E eu vou dar uma dica para o pessoal da mídia tradicional. O governo não ajuda ninguém, o governo só ajuda ele mesmo. Ninguém é ajudado pelo governo. O governo não consegue fazer uma única coisa para ajudar uma única pessoa. O governo só ajuda a si mesmo. Essa ideia que tem as mídias tradicionais, aí, os jornais, dizendo, não, que o governo nos ajude, não sei o que lá. O que o governo está fazendo, por exemplo, nesse momento? Está dando dinheiro para os jornais. Você pode falar assim, mas isso é bom, né? Está ajudando eles, tá vendo? Estão ganhando dinheiro com um monte de notícia, só que daí eles cobram que os jornais façam a cobertura favorável ao governo, né? Isso que acaba acontecendo. E aí o que acaba acontecendo com isso? Ninguém mais leva a sério a notícia de jornal, porque sabe que a notícia é tingida pela propaganda do governo. Ou seja, na verdade, os jornalistas estão achando super satisfeitos. E o governo está nos ajudando, comprando propaganda aqui, e não estão percebendo que a credibilidade deles aqui no Brasil está indo para o buraco. Não, o governo não ajuda ninguém. É impossível o governo ajudar qualquer entidade ou pessoa no universo. Ele só atrapalha. Enfim, e aí era muito engraçado isso, porque eu sempre falei isso, eu sempre fui contra esse tipo de coisa, né? Essa ideia idiota de você cobrar dos jornais quando bota um link para o jornal. Olha a ideia idiota que esses jornais têm, né? Eles queriam que o Google, o Facebook, a Meta, o X, essas grandes empresas de mídia pagassem quando botassem um link de jornal. É o contrário, cara. Você paga para o Google botar o seu link mais alto na busca do Google lá. Se o Google botava o link da Folha de São Paulo ou do Globo, o Globo e a Folha de São Paulo deviam agradecer a eles por isso, né? Mas não que tem que pagar. Ou seja, é o desespero deles, porque eles veem que estão num modelo de negócio que não serve mais, não existe mais, né? São pessoas que fabricam velas numa sociedade que todo mundo usa lâmpada. São pessoas que fabricam máquina de escrever numa sociedade que todo mundo usa computador. Simplesmente não tem mais utilidade para o serviço deles. O serviço da notícia, eu ainda mostro notícia aqui, porque justamente o pessoal sugere dessa forma, mas a verdade é a seguinte, eu poderia fazer esses vídeos todos meus aqui, exclusivamente com notícias do X, do Twitter, e aliás eu faço isso, né? O meu canal Mundo em Revolução, em que eu falo sobre a guerra da Ucrânia e outras guerras em geopolítica, essa notícia demora muito para chegar aqui no Brasil. Então, tipicamente, o meu programa que eu faço todos os dias, já desde o dia da invasão da Rússia na Ucrânia, todos os dias tem um vídeo lá no canal Mundo em Revolução, eu faço só com X, basicamente. É muito mais rápido, funciona do mesmo jeito que eu faço aqui com vocês. Eu publico aqui, eu boto aqui a notícia deles, porque é mais conveniente, mas eu poderia fazer isso com X do mesmo jeito. É inútil, o jornal é inútil, a notícia ficou de graça.
O que você tem de vantagem hoje em dia, o que eu faço aqui, o que eu agrego aqui é o comentário e a editoria, é escolher as notícias que eu acho que o meu público vai gostar. Então eu faço aqui 8 vídeos por dia, então tem 8 notícias que eu escolho que eu acho que seriam interessantes para o meu público, e eu espero acertar isso, né? De vez em quando eu erro, é impossível acertar 100%, mas de vez em quando eu boto uma notícia que o pessoal não se importa tanto, ou uma notícia que eu deixo de falar alguma coisa que o pessoal queria muito que eu falasse, mas via de regra eu consigo, inclusive usando o meu próprio site, né? Porque o site Visão Libertária, vocês sabem, você pode entrar lá e sugerir notícias, então a gente fica sabendo das notícias aqui que o pessoal está mais antenado e coisa e tal, então acaba acertando na editoria. E outra coisa é o comentário, a visão libertária da coisa, né? A notícia em si é de graça, a notícia em si você consegue de graça, tem no X, no Twitter, enfim. Olha só, desinformação preenche vácuo criado por bloqueio de notícias no Canadá. Aí que eles estão chorando agora, né? Passaram a lei, conseguiram passar a lei lá no Canadá, que agora a Meta e o Google e o X tem que pagar toda vez que alguém botar um link nesses sites. O que aconteceu? Eles proibiram. Você não pode mais botar link de jornal no Canadá. Se você bota link de jornal, eles bloqueiam, não pode fazer, porque né, tem uma lei que proíbe, né? Aqui, ó. Em resposta, a dona do Facebook decidiu bloquear notícias na rede social e no Instagram daquele país. O projeto é baseado em legislação semelhante na Austrália, mas na Austrália teve negociação e não precisou chegar nisso. Qual que foi a negociação? Foi o tal do news.google.com, news.google.com, que tem no Brasil também, que é esse site aqui de notícias, que eles botam algumas notícias aqui e pagam para as empresas por essas notícias. Mas aqui eles que controlam, porque o problema é que o Globo, a Folha de São Paulo, queria que qualquer pessoa que colocasse uma notícia no Google, por exemplo, ou colocasse uma notícia no X ou no Facebook, que o Facebook tivesse que pagar para o jornal. Aí é uma coisa que você não tem controle, as pessoas podem botar um monte de vezes a notícia, o próprio jornal pode contratar gente para ficar botando a notícia várias vezes na Meta, né, no Facebook, e aí o Facebook tem que pagar para o jornal, que porra é essa, né? Então é um absurdo isso daqui. Aqui não, aqui o próprio Google, o Facebook tem uma coisa equivalente, então é a mesma história nisso daqui, né? E o que acontece nesse caso? Se obrigarem a cobrar pelo link, simplesmente tirar. Na Austrália, embora seja parecido, não é a mesma coisa. Eles aceitaram o valor lá e pronto, fechou o acordo. O Canadá não aceitou, o pessoal queria ganhar muito dinheiro, igual o pessoal aqui do Brasil queria ganhar muito dinheiro também. Aí simplesmente cortaram as notícias. Agora estão reclamando, por quê? Porque ninguém tá nem aí, meu amigo. Eles achavam que o pessoal do Canadá ia se revoltar. Caramba, a gente não tem acesso mais às redes de notícias profissionais, não temos mais acesso à Folha, ao Globo, ao Estadão. Que absurdo, queremos Estadão, queremos Folha. Você acha que isso ia acontecer aqui no Brasil? É lógico que não. O pessoal ignorou completamente. Começaram a surgir um monte de outras empresas de notícia lá no Canadá, dando notícia na internet, igual eu tô fazendo aqui com vocês, surgiram um monte por lá, e começaram a ganhar dinheiro pra caralho, porque os jornais começaram a perder dinheiro, né? Se antes eles tinham alguma coisa que eles conseguiam de alguém que clicava no link e decidia assinar o jornal e coisa e tal, agora nem isso mais eles têm. Então, no final das contas, agora estão chorando aqui, porque tem uma empresa aqui chamada Based Canadá, ou alguma Canadá Proud, aqui, Canadá Proud, e dezenas de outras páginas políticas estão ganhando popularidade no Facebook e no Instagram no ano da eleição. Olha que absurdo e não sei o que lá. Mas eles que aprovaram essa lei, agora se fuderam. O pessoal achou que iam fazer, não, que vão sentir falta da Folha de São Paulo, do Estado. Não vão sentir falta porcaria nenhuma, meu amigo. Vocês são totalmente irrelevantes já. De novo, tô mostrando a notícia de vocês. Poderia fazer isso com notícia do X perfeitamente fácil, sem problema nenhum no final das contas, né? Então essa é a situação. Isso sem contar o caso da inteligência artificial, né? Que desde aquela época, hoje em dia, se você faz busca agora no Google, a resposta já é com inteligência artificial, já nem é mais os links. Os links até aparecem, mas aparecem depois da resposta da inteligência artificial, né? Daqui a pouco nem tem mais link nesse negócio, já acaba com isso de uma vez. É o que eu falo para vocês. O problema da esquerda, o problema do governo é esse. Não apenas a tecnologia hoje em dia favorece a liberdade, favorece ao libertarianismo, mas como a tecnologia muda muito rápido, o governo não consegue nem acompanhar com leis e com esse tipo de coisa, né? E a tendência é ser cada vez mais forte isso. Tem até um papo agora que a OpenAI tem interesse de comprar o Chrome do Google, né? O navegador Chrome do Google.
Existe uma ação na justiça americana que acusa a Google de monopólio e exige que ela venda o Google. Eu acho um absurdo, que venda o Chrome, né, que é um navegador do Google. Eu acho um absurdo isso, tá? Eu já falei para vocês que essas leis antitrust nunca resolveram o problema em momento algum da história. Por exemplo, o pessoal cita muito o caso da Standard Oil, né? Que as leis americanas preveniram o monopólio da Standard Oil e coisa e tal. E a verdade é que não preveniram porcaria nenhuma, o monopólio dela já estava caindo naturalmente pelas forças da concorrência com europeus e ingleses que estavam vindo para os Estados Unidos. Então, no final das contas, não resolveu nada. Só criou mais dor de cabeça, só criou mais problema para os americanos, sem dar nenhuma ajuda a isso daí. Essas leis, quando você tem um monopólio forçado pelo governo, ele é ruim. Monopólio que surge naturalmente no mercado é sempre positivo, não é ruim de forma alguma. Estão punindo o Google absolutamente à toa. O Google é o líder nas buscas porque tem uma boa busca. Se ele começar a ter busca de merda, o pessoal abandona o Google amanhã sem dor nenhuma no final das contas, né? Então é isso daí, é mais uma instância de jornalista analógico do século passado, querendo achar que pode dar piti na era da informação descentralizada e tomando no rabo no final das contas.